Bem-vindos ao Terapia Talks, ao podcast da Terapia ao Quadrado. Eu sou a Inês e irei apresentar este espaço de conversa, onde abrimos as portas da nossa casa para falar sobre tudo aquilo que nos toca. Aqui partilhamos histórias reais, conversas com profissionais e experiências que nos lembram que, em terapia e na realidade na vida em geral, somos todos humanos em construção, seja qual for a especialidade em questão. Hoje vimos aqui falar um bocadinho sobre a importância de brincar em espaços verdes, no exterior, e para isso eu convidei uma das nossas terapeutas ocupacionais, a Betsy Pedro. Olá, Betsy. Olá. Obrigada por teres aceito o convite. Para falar assim deste tema que acho que não é uma coisa assim muito falada, mas que acho que tem uma relevância muito grande e as pessoas não têm bem noção, e acho que houve uma mudança muito grande nos últimos anos da percentagem em que isto acontece, ou seja, mesmo em termos de possibilidade, não é? Às vezes as pessoas não têm. Sim. E tu, como é que foi assim a tua infância? Achas que tiveste a possibilidade de brincar ao ar livre? Sim, eu sempre fui uma privilegiada. Okay. Sempre tive muito contacto com a natureza, os meus pais sempre me incutiram, sempre me levaram a rios, a praias, estar na natureza. Uhum. E como eu nasci na Suíça, também tive muito privilégio de Uau. viver nas montanhas. Uhum. E em Genebra há muitos espaços verdes abertos, enquanto aqui em Portugal são mais parques fechados, Uhum. com grades. Lá é tudo muito aberto, há muita diversidade, muita fauna, muita flora. Existem animais selvagens, como os esquilos, os cisnes e os patos. Uhum. E acho que acaba por ser... acho que foi uma infância boa. Assim, memórias que eu tenho assim de brincadeiras. Uhum. Se calhar quando ia à casa dos meus avós, com os meus primos, e eles vivem numa aldeia em Abrantes, e eles têm várias hortas espalhadas pela aldeia, e nós íamos supostamente ajudá-los. Uhum. E aquilo muito rapidamente se transformava numa brincadeira. Tínhamos muito Claro. contato com cães, com animais, Mexer na terra, trepar uma árvore, deslizar nas barreiras, e acabava por ser momentos fantásticos. E eu acho que é isso que é a infância. Exato. Olha, acho que tiveste uma experiência completamente diferente da minha, não é? Eu sou menina da cidade. Sim. Pronto, eu nasci em Lisboa, portanto vivi na zona de Oeiras e de Cascais a minha vida toda. Ok. Num apartamento. Ok. Pronto. Ou seja, acho que acabei por ir tendo algum contacto com a natureza mais por iniciativa dos meus pais, mas mais aqui numa base das férias e às vezes fins de semana. Pronto, das férias íamos muito para a praia, que eu lembro-me, íamos muito ir assim para sítios fazer piqueniques e assim, mas sempre um bocadinho dentro dos parques que existem lá, que é um bocadinho o que tu dizes, não é? São fechados. Exatamente, Exato. É tudo sítios que são fechados e controlados e que têm muitas pessoas, têm sempre os cafés, não é? Não é uma coisa mais natural, sim, mais aberta. Exatamente, pronto. Acho que a parte melhor e a parte em que eu tive mais contacto com a natureza foi aos fins de semana, porque os meus pais tinham uma caravana num parque de campismo em Sesimbra, então eu acabava por passar lá os fins de semana todos e era aí que eu tinha mais contacto com a natureza, não é? Pronto, o parque de campismo. Continua a ser um sítio fechado, mas acabava por ir para Sesimbra e tinha aqui mais oportunidade de explorar ali a zona de Sesimbra, da Arrábida, da Costa e por aí fora. Portanto, acabei por ter um bocadinho mais contacto com a natureza nesse aspecto. De resto, eu sentia-me sempre assim um bocadinho enclausurada. Agora, eu deve ter dito por isso que eu decidi viver para a Serra, aqui para Tomar. Acho que precisava assim de liberdade, não é? Sim, pronto, eu tenho um pinhal atrás de casa, um pinhal à frente de casa. O que é ótimo. Portanto, neste momento, acho que abre a janela e já não é aquela coisa de prédios. É diferente. Não é? Agora abre a janela e tenho tipo assim, vejo o nascer de sol, as nuvens, vejo imenso. À frente há um terreno que tem cadeirinhas. Pronto, portanto, muito melhor, e até para as minhas filhas, acho que é muito importante para elas terem aqui esta oportunidade de ter mais contacto com a natureza do que eu tive na minha infância. Mas pronto, então vamos aqui tentar falar um bocadinho sobre esta questão do brincar ao ar livre. Portanto, dividir aqui isto em duas partes. O brincar é importante, porquê? E porque é que, de certa forma, é tão importante também brincar na natureza e não só brincar em casa, com brinquedos e com aquilo que temos dentro de casa. Ok, então o brincar é a principal área de ocupação de qualquer criança. E o brincar é quando, só o simples facto de brincar, nós aprendemos
uma série de competências. É Uhum. quando nós exploramos ali o mundo, aprendemos, desenvolvemos e quando juntamos a natureza com o brincar, o que é que vai acontecer? É que vamos receber uma série de estímulos multissensoriais, vamos tocar em texturas diferentes, vamos ouvir sons, vamos diferenciar as temperaturas do ambiente. Coisas que em casa é mais difícil. Que nós não temos em Exato. casa. E vai desenvolver ali uma série de competências de criatividade, imaginação, competências sociais, emocionais. E acho que vontade de explorar, não é? E vontade de explorar, que é o principal. Sim, Sim, que eu acredito que seja um bocadinho. Acredito, acho que mesmo nós adultos temos essa noção, não é? sim. Acho que é diferente aqui o estar a explorar no meio da natureza, não é? Exato. Onde não há grades, nem paredes, nem coisas a delimitar nada, não é? E também não há algo que já esteja pré-definido de ir fazer, não é? Que neste caso, em termos de brincadeiras, é o que acontece muito com os miúdos, já terem as brincadeiras estruturadas em casa, é aquilo e mais nada. Sim. Enquanto ao ar livre é tudo muito mais livre. Ou seja, têm os brinquedos e acabam por, neste caso até muitos jogos, são coisas mais com regras e mais estruturadas, e o ar livre não tem outra opção senão inventar as brincadeiras, não é? Criatividade. É isso. E acho muito interessante e é muito, lá está, é muito bom essa parte do poder ir descobrindo. Sim. Quando eles são pequeninos, pronto, para eles tudo é uma coisa nova, não é? E acho muito interessante ir vendo como eles reagem à terra, ao barulho dos bichinhos, à areia, sim, exatamente, porque os miúdos são todos muito diferentes e isso acaba por estar aqui também um bocadinho relacionado com a parte sensorial, que vocês vão trabalhando também em terapia ocupacional. Sim. É mesmo essencial que eles tenham esses, acesso a esse tipo de materiais, areias, águas, terras e de experiências, lá está, para colmatar aqui as dificuldades a níveis sensoriais. Tu sentes que agora, como os miúdos acabam por estar muito mais em casa e as brincadeiras acabam por ser menos na rua e menos com outros meninos e por aí fora, que existe aqui algumas alterações a nível sensorial mais evidentes nas crianças de agora? Sim, eu posso dar-te aqui exemplos de meninos que eu conheço, crianças que eu acompanho, que hoje em dia têm 5, 6 anos e não toleram ir à praia por causa da areia. Eu acho que isso é gravíssimo, porque ir à praia na nossa altura se calhar é algo normal, digamos assim, e hoje em dia existem essas dificuldades. E achas que isso acontece porque eles acabam por não irem ser expostos a essas exatamente, coisas? porque acabam por estar em ambientes muito fechados, muito estruturados, muitas das vezes já sabem que vão fazer aquele jogo e já sabem de cor, não existem outras coisas a acontecer, é só as regras do jogo e acaba por ser difícil lidar com isso. Sim, e depois acaba por desenvolver aqui nas crianças alguma rigidez, não é? Ou seja, pouca flexibilidade, pouca capacidade de adaptação a outros contextos, a outras situações. Estão muito habituados a brincar sozinhos, enquanto na rua as crianças acabam por brincar umas com as outras, é muito mais espontâneo. Quando em casa é só aquilo. E nota-se muito, sim. Ok, certo. Portanto, aqui os espaços exteriores acabam por dar aqui um input, não é? Em termos de materiais, como tu disseste, acaba por estimular todos os nossos sentidos de alguma forma, porque tem à nossa disposição coisas que em casa não temos, não é? Como é que tu achas que nós chegámos aqui, não é? Porque às vezes eu acho que não é só o facto, pronto, eu, por acaso, menina da cidade, alguma dificuldade em ter acesso a esses lugares mais de natureza, não é? Mas eu sinto que mesmo aqui, pronto, que eu acho que há substancialmente mais natureza, não é? Do que no centro de Lisboa. Os pais acabam por também não estar muito para aí virados, não sei, acho que as alternativas são outras. Sim, eu acho que nós vivemos cada vez mais em meios urbanos, com rotinas muito estruturadas, estamos sempre muito ocupados e a parte de estarmos ao ar livre acaba por, muitas vezes, com a rotina, deixarmos um bocadinho de lado, porque temos que, às 8 da manhã, ir para a escola, temos que ir trabalhar, há toda uma rotina à volta disso e às vezes esquecemos dessa parte que é tão essencial no desenvolvimento da criança.
Pois, é isso. Ou seja, a rotina também não ajuda, não é? Porque é uma azáfama a Sim. vida do dia a dia, na realidade. Portanto, ir pôr filhos à escola, chegar ao trabalho a horas e depois jantar, e fazer jantar, fazer os banhos e pronto. É tudo um filme que se calhar dificulta um bocadinho colocar aqui o contacto com a natureza Sim. numa base mais diária, não é? Mas eu acho que a certo ponto também existe algum receio dos pais. Sim. Tenho a sensação que existe um controlo. sim. E, sim, também concordo. Acho que os pais, para protegerem os seus filhos, acabam por controlar demasiado e as crianças acabam por não conseguir ter essas experiências que são tão inesquecíveis para eles. Mas pronto, lá está. Eu acho que também vivemos hoje em dia numa sociedade com alguns perigos e os pais acabam por ter algum medo em relação a isso. Se calhar antigamente não havia tantos carros e por isso que as crianças estavam mais na rua, brincavam até mais tarde. Hoje em dia acho que é um bocadinho mais complicado porque é como se tu não deixavas os teus filhos no meio da rua. Claro. E antes acontecia isso, porque pode passar um carro, pode acontecer alguma coisa. E acho que os pais estão sempre muito em alerta. Sim. E torna-se mais difícil, porque se cada um fizesse a sua vida, se a criança pudesse estar num espaço verde e os pais estivessem a fazer as suas coisas em casa, seria muito mais fácil. Pois, sim. Ou seja, os receios dos pais acho que aqui contam muito, não é? E preferindo ter a coisa sobre maior controle. Mas talvez um equilíbrio pudesse ser os próprios pais arranjarem algum tempo para irem com as crianças, não é? Esses espaços. Isso era essencial, sim. Porque acho que, obviamente, pronto, eu, mesmo menina da cidade, acabei por poder ir para a rua e brincar, não era em espaços verdes, era assim no Alcatrão. Exato. Pronto. Mas saía de casa e brincava com os meus amigos ali de perto e jogávamos às cartas e fazíamos imensas coisas. Pronto, eu acho que aqui acaba por não, aqui não, agora acaba por não ser tão fácil estas questões acontecerem por todos os receios. Ou seja, não só aqui pela parte dos carros, mas também, pronto, as coisas que se vão ouvindo falar, de levarem um menino ou alguma coisa, não é? Alguém fazer-lhes mal por algum motivo. Pronto, ou eles acontecer algum acidente, sim, pronto, fazerem assim alguma avaria mais, sim. Pois é isso, ou seja, mas inevitavelmente isto faz com que os miúdos acabem por estar menos expostos a estas situações, não é? E acabam por não ter oportunidade para desenvolver capacidades e competências de resolução de situações, não é? E de problemas, de conflitos e por aí fora. Pronto, depois qualquer situação em que não têm o apoio dos pais ou não têm alguém a orientar, acaba por ser, se calhar, muito mais estressante e ansiogénica e até mais perigosa para a criança, porque ela nunca teve a oportunidade sequer de tentar fazer de forma diferente. Não é? É por isso que é muito importante que as crianças estejam em espaços verdes para desenvolver, lá está, essa iniciativa, essa autonomia, essas competências sociais e emocionais. Sim. Pronto, ou seja, estamos aqui numa altura em que os pais acabam por recorrer um bocadinho mais aos ecrãs, não é? Telemóveis, tablets, televisões, para poder entreter os miúdos enquanto estão a fazer outras coisas. Pronto. Obviamente nada de julgamentos, porque todos nós temos que fazer o jantar, temos que organizar as coisas em casa e por aí fora, não é? E às vezes não temos ajuda e não temos quem faça por nós. Mas se calhar às vezes era importante os pais também priorizarem nos momentos possíveis, naturalmente, a possibilidade de estarem com os filhos nesses momentos e se calhar começarem a escolher, em vez de ficar em casa a ver um filme na televisão ou a jogar um jogo estruturado, se calhar ir assim, para o Pinhal apanhar pingas ou qualquer coisa assim do género, não é? Para possibilitar aqui o apanhar ar, o sair de casa, o estar em contacto com a terra. Exatamente. Ok, pronto. Ou seja, este receio dos pais, tu achas que se centra mais aqui no receio de que aconteça alguma coisa às crianças? Mas eu também identifico aqui alguma aversão às crianças sujarem-se. Não sei se tu já alguma vez ouviste assim, aqueles pais
pronto, mais preocupados da criança não se sujar e não mexer nisto, não mexer naquilo, para poder estar impecável, vá. Não sei se já tiveste assim alguma experiência desse género. Sim, já tive várias experiências e é muito comum a criança ter que ficar quieta porque não se pode sujar. Ou não faças isso, ouvi muitas vezes, não faças isto, vais-te sujar, a seguir vais para uma festa de anos. E não devemos eu acho que não devemos dizer isso às crianças têm que aproveitar o momento delas para serem felizes e brincarem e sujarem-se e molharem e cair também faz parte, Sim, faz parte, tropeçar, porque é tudo saudável, são coisas que são saudáveis sim, para a criança, fazem parte. Eu acho que é um bocadinho aqui as prioridades, não é? Obviamente que uma mãe e um pai gostam que o filho esteja apresentável para estar a algum lado, não é? Exato. Mas eu acho que, pois isso também é um bocadinho cultural, acho que é preciso gerir aqui expectativas, porque estamos a falar de crianças que se mexem, que querem explorar, e ainda bem, quer dizer que são saudáveis e que têm saúde e que querem progredir e melhorar e continuar a aprender, não é? E se calhar era tentar aqui, não é? Perceber o que é mais importante. Aqui, sim, um olhar mais de esgueira de um familiar, assim, se calhar mais velho, porque a criança está suja, não é? Ou efetivamente deixar a criança usufruir de toda a experiência. Porque o que nós estamos a fazer quando esperamos que uma criança pequena fique quieta, não é? Ou quando insistimos para que isso aconteça, especialmente com o intuito de não se sujar, que é uma coisa que eles não compreendem porque é que isso é tão relevante, naturalmente, é estar a impedir a criança de viver, não é? De ser livre. Exatamente, de estimular, de aproveitar aquelas experiências que estão a acontecer naquele momento para se desenvolver, não é? E explorar e por aí fora. Portanto, acho que essa parte do sujar-se também é uma coisa que... E eu sou mãe, e de duas, e às vezes tenho muitas mágoas para tirar, e às vezes uma pessoa fica um bocadinho chateada com isso. Faz parte. Mas é uma coisa que eu nunca, mesmo quando estou fora de casa, pronto, elas estão a fazer o que estão a fazer. Exato. Havendo a oportunidade de pôr um babete para tentar evitar assim alguma coisa, quando estamos a falar mais de explorar comidas e essas coisas. Mas diz há sempre uma solução, devemos sempre levar uma muda de roupa para casa. Exatamente, para alguma cerimónia ou qualquer coisa assim. Há sempre soluções. Basta querer. Eu acho que sim. É isso mesmo, acho que é mesmo isso. Mas tipo, acho que deixo-as estar. Pronto, às vezes dói-me por dentro um bocado. Quando vejo, pronto, elas gostam muito de fruta e gostam de explorar. Sim, gostam de ajudar a cortar com a faquinha delas e essas coisas. Pronto, as tintas a mesma coisa, não é? Acabam por se sujar bastante, naturalmente, e eu evito ao máximo dizer assim alguma coisa desse género, do vais-te sujar, eu deixo e prefiro, lá está, eu ando sempre com a muda de roupa de qualquer maneira, portanto prefiro mudar do que as impedir de usufruírem do momento. Sim, concordo. Vejo muitas crianças que às vezes, olha, vou-te cortar a fruta para não te sujar já, ou por exemplo, olha, não vais para aí porque vais-te sujar. E há coisas muito mais importantes e elas poderem explorar isso, acho que é muito mais importante que qualquer sujidade que tenhas na roupa. Há uma solução para isso. Exatamente. Acho que lá está, o trabalho aqui é mudar um bocadinho as mentalidades. Sim. Porque eu acho que não há noção dessa importância, não é? Porque antigamente não havia noção dessa importância, mas o normal era as pessoas, os miúdos estarem na rua e aproveitarem e estarem mais em contacto com a natureza. E isso não era uma questão, não é? Agora já as coisas mudaram um bocadinho. Exatamente. Temos que nos adaptar e mudar as nossas mentalidades. Pronto, acho que as pessoas das pessoas mais de idade também. Porque às vezes acaba por ser difícil. Sim, imagino que sim. Pois, porque lá está, as pessoas mais antigas acabam por estar a viver num mundo mais urbanizado, mas ainda com uma noção de como as coisas eram antigamente, não é? As coisas mudaram e temos que nos adaptar. Exatamente. Ou seja, pronto, o nosso mundo sofreu aqui uma urbanização, portanto, os miúdos, mesmo em sítios mais do interior, que normalmente têm mais natureza, não é? Acabam por estar menos tempo em contacto com ela, pronto.
E a ver aquilo que há, é aquilo que tu estavas a dizer, os parques que são fechados, têm Sim. as grades e até provavelmente têm lá os próprios aqueles aparelhos para os meninos brincarem, as Exato, regras, as escorregas, as baloiças. exatamente, pronto, ou seja, tudo assim mais Sim. estruturado para fazer. Como é que tu sugeres que assim no dia a dia nós possamos tentar estar mais em contacto com a natureza e de alguma maneira ter aqui um contacto mais diário, não é? Sabendo que não dá, não temos, nem todos temos um pinhal ao lado de casa assim para ir todos os dias. Eu acho que primeiro de tudo temos que nos inspirar nos países nórdicos. Eles são grandes exemplos de estar na natureza, tanto a nível de si próprio, da vida, como a parte escolar. Nós lá nos países mais nórdicos, os recreios são espaços verdes, há tiros nas florestas e muitas vezes os jardins de infância são inseridos na natureza. É claro que Portugal é um bocadinho diferente, somos um país com muita densidade, com rotinas muito estruturadas, muito acelerado, e é claro que nós não podemos incutir de imediato as mesmas maneiras, a mesma cultura que os países nórdicos, mas há sempre estratégias. Lá está, reservar todos os dias um bocadinho a um parque, ter hortas em casa, mesmo que não sejam, vivo num apartamento, ok, mas há vasinhos para terem este contacto com a natureza, com as folhas, com os paus. Se calhar também inserir aqui nas escolas pequenas áreas de verde, plantas, flores, para eles conseguirem estar em liberdade, em contacto com a natureza, terem caixas sensoriais, também é muito importante. E é isso, acho que são essas as pequenas estratégias que eu consigo arranjar neste momento. Sim, parece-me muito bem, não é? Temos que fazer o que podemos com o que temos. Exato. Não é? Mas estavas a falar há pouco aqui da cultura mais nórdica, se calhar estás a falar aqui um bocadinho na linha das forest schools, não é? Sim. Pronto. Em Portugal já vai havendo qualquer coisa. Sim, já. Não é? Já vai havendo. E realmente acho incrível, não é? Só que depois, em termos de dinâmica prática, não é possível para todos os pais nem para todos os empregos, não é? Portanto, porque é o tipo de escola que tem aqui horários mais reduzidos, não é? Sim. Quando existem indicações de tempestades ou de alguma coisa que pode-se pôr as crianças em risco, eles não podem ir à escola. Sim. Pronto, ou seja... Eles também estão muitas vezes mais em contacto com a natureza, mesmo estando frio, com calor, estão sempre em contacto com a natureza. Sim, exatamente, sim. Ou seja, não há dúvida, são mesmo aquelas escolas em que é no meio da floresta, Exato, não é? Eles têm muito poucas estruturas colocadas lá para... Só têm os mínimos, não é? Para o conforto das crianças. E eles fazem a festa e fazem as refeições. Com muito frio, sim, exatamente, todos equipados e por aí fora, sim. Acho que são experiências incríveis, sem dúvida nenhuma. Mas pronto, a parte prática daí é um bocadinho essa que tem aqui alguns constrangimentos, não é? O tipo de escola que é para ir a partir das 9 e não é suposto sair de lá muito tarde, não é? E acaba por ainda não... São aquelas escolas que ainda não têm aquela estrutura para ter um apoio para os pais que saem mais tarde ou que entram mais cedo, não é? E portanto acaba por não ser o mais prático no sentido da resposta que os pais tendo em conta o estilo de vida que têm, o estilo de trabalho que têm, ser útil para eles, não é? Mas obviamente que eu acho uma ideia incrível, não é? E acho que eu acho que já há até algumas por aqui. Eu acho que sim. Eu não tenho assim muitas referências aqui, mas eu acho que tenho a sensação que sim. Eu acho que em Tomar já há uma. Não sei se é mesmo uma forest school, mas é... Eu acho que em Abrantes também há uma. Pronto, acho que é tipo aqui pronto, umas atividades que são completamente ao ar livre. Pronto. E não sei se eles funcionam mesmo como creches, pronto, ou como jardim. Mas pronto, acaba por ainda não haver muita oferta. E se lá está, se calhar se eu tivesse outro tipo de apoio, ou se tivesse um avô ou uma avó que depois pudesse ir buscar e por aí fora, eu equacionava colocar as minhas filhas lá, porque eu acho que é mesmo importante, apesar de elas claramente terem mais contacto com a natureza do que eu. Acho mesmo interessante e elas gostam, não é? Elas gostam muito. E desenvolve ali a autonomia. Sim, sem dúvida nenhuma. Ok, pronto. Portanto, já temos aqui
dicas para tentar incluir um bocadinho de verde na vida de toda a gente diariamente, não é? Refletimos aqui um bocadinho também sobre como a urbanização e pronto, os tempos que vivemos condicionam também aqui um bocadinho este estar ao ar livre. E acho que é importante a reflexão para os pais de hoje em dia, que se calhar podem não ter tanta noção desta importância, não é? Que tem a ver com o brincar e com o explorar sítios que não conhecem, não é? E que têm que resolver problemas, e é assim que as crianças ganham autonomia e desenvolvem competências de resolução de problemas, de resolução de conflitos e por aí fora, que é mais importante do que eles imaginam no desenvolvimento de uma criança. Obviamente que na escola os educadores tentam sempre promover o máximo que conseguem, não é? Sim. Mas a verdade é que também é papel dos pais fazer o resto do tempo, nem tudo é possível de fazer na escola ou na creche. Portanto, deixamos o conselho a todos estarem mais tempo em espaços verdes. Acho que não só para as crianças, mas como também para os adultos será, sem dúvida, uma mais-valia, porque isso também está super estudado, mesmo aqui em termos de regulação de stress e por aí fora, ajuda imenso. E acho que é uma oportunidade também para pais e filhos explorar. Eu acho que sim, acho que é muito importante, e hoje em dia estamos sempre muito estressados por causa do trabalho, e ir a um espaço com natureza acabamos por nos calmar e ver o que realmente importa. Exatamente, que muitas vezes não está dentro de casa. Sim. Pronto, olha, obrigada Betsy, obrigada de conversar contigo. Deixamos então um convite a toda a gente para investir em arranjar mais momentos ao ar livre com as vossas crianças. Digam-nos, por favor, nos comentários o que é que acharam deste episódio e deixem as vossas sugestões para nós explorarmos em próximos episódios. Obrigada por assistirem e até ao próximo Terapia Talks. Obrigada. Já acabou. Está feito.